Amém! Glória a Deus! Tudo bem com vocês? Sim? Que bom! Tudo bem com você que está nos assistindo em casa? É muito bom ter você com a gente. É muito bom saber que você pode estar participando com a gente no dia de hoje. Sinta-se à vontade. Não apenas assista, mas participe. Pegue sua Bíblia, leia os versículos junto com a gente, ou anote os versículos e assim nós vamos. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. E nós confiamos no Teu poder, nós confiamos no Teu nome, nós confiamos naquilo que você faz. Sabemos que todas as coisas que você tem feito na nossa vida simplesmente coisas maravilhosas. E eu sei que é isso que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Amém e amém. Amém? Hoje eu vou continuar falando sobre decisão e posicionamento. Que se você não assistiu a parte 1, parte 2, você pode ir lá no YouTube e assistir, né? Tem ali parte 1, parte 2. E aí você pode acompanhar o que eu já falei na parte 1 e na parte 2. Eu quero só dar uma recapitulada, porque eu gosto de dar recapitulada. Então, na primeira parte, eu falei que hoje, não só hoje, mas sempre na nossa vida, nós temos o poder de decisão sobre as nossas vidas. É nós que escolhemos e decidimos sobre a nossa vida. Não são terceiros que escolhem, mas somos nós. Nós temos esse poder. Eu também falei sobre a vontade de Deus na nossa vida, e eu falei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que só essa é a vontade dele. Ele já revelou a vontade. Mas que para nós vivermos essa vontade, a vontade boa, perfeita e agradável, nós precisamos meditar e crer nessa verdade. Não é apenas só algo que a gente escuta, mas nós precisamos crer e meditar para nós vivermos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Na segunda parte, eu falei sobre nós decidirmos crer e se posicionar em fé. E eu também falei um pouco sobre nós nos posicionarmos com ousadia, que isso é importante, que nós viemos nos posicionar com ousadia, com coragem, sem medo, mas confiante naquilo que Deus pode fazer. E hoje nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar falando sobre decisão e posicionamento. Eu quero trazer 2 pontos novamente para vocês sobre decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. E a primeira decisão é: decida viver em crescimento. Nós precisamos decidir viver em crescimento. Certo? Nós não fomos feitos para permanecermos iguais por anos. Principalmente quando nós vivemos com base no Espírito, principalmente quando nós aprendemos a viver pela graça, o Espírito automaticamente ele vai nos levar a um caminho de crescimento. Ele vai nos levar a um caminho de vitória e não a um caminho de fracasso. Ele vai nos levar a um caminho de sucesso e não a um caminho de derrota. Isso é certo na nossa vida, porque nós sabemos quem é o Espírito. E nós sabemos por quem o Espírito age. Certo? O Espírito, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1. A vontade de Deus Pai é boa, perfeita e agradável. A vontade de Jesus Cristo era boa, perfeita e agradável. A vontade do Espírito Santo é boa, perfeita e agradável. São 3 em 1. Então, o Espírito, automaticamente, ele vai nos levar a uma vida de crescimento. A uma vida de sucesso. Falando. Essa é a tendência dele. E Deus, ele me criou e ele te criou para nós vivermos uma vida extraordinária.
Ele não nos criou para nós vivermos uma vida medíocre, mas sim extraordinária. Uma vida de sucesso, uma vida de coisas boas na nossa vida. Só que se eu colocar para vocês, se eu perguntar agora para vocês, para você, o que é uma vida de sucesso? Quem sabe a maioria vai pensar em grana. A maioria vai pensar, você tem muita grana. A gente vê aquelas pessoas assim, que tem aquelas mansões, aqueles carrão, aquela profissão. E a gente pensa, essa pessoa tem sucesso na sua vida. Mas uma vida de sucesso não está 100% relacionada a dinheiro. Não está relacionado 100% a casas e carros e sei lá o que mais você pode pensar aí na sua cabeça. Uma vida de sucesso e uma vida próspera, a vida de sucesso e a vida próspera que Deus tem para nós vai muito além de dinheiro. Vai muito além de bens materiais. Vai muito além de uma profissão. Vai muito além. Porque nós humanos, nós temos uma mentalidade. A gente acha que aquela pessoa que tem uma mansão, um carrão top, muita grana, aquela pessoa tem sucesso. Essa é a visão de sucesso do mundo. Certo? Essa é a visão do mundo. Se a pessoa tem tudo isso, essa meio... Tem gente que até se sente meio... nem vou falar direito com aquela pessoa, ela é tão rica, pelo amor. Só que a visão que Deus tem em relação a uma vida extraordinária e o sucesso e a prosperidade é bem diferente. É muito diferente. Não é a visão que o homem tem. A visão que o homem tem é limitada, só se limita a bens materiais e pronto. Só que a visão que Deus tem e a prosperidade, a vida de sucesso que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. E é muito maior do que dinheiro. É muito maior. Deus tem para nós uma vida financeira boa, que nós tenhamos uma vida financeira bacana, legal, que a gente tenha dinheiro. Deus tem para nós isso? Você acha que sim ou você acha que não? O que diz dentro do seu coração? Você pensa assim, não, sim, Deus tem uma vida de sucesso financeiramente, dinheiro mesmo. Você pode falar assim, não, eu acho que não. Não, Deus tem. Deus tem uma vida, que a gente tem uma vida financeira, que a gente tenha dinheiro. Ele quer isso para nós também. Como é que eu vou ajudar o outro se eu não tenho? Não tem como? Como é que alguém vai chegar para mim e falar assim, olha, eu não tenho o que comer se você não tem dinheiro para ir lá e comprar uma coisa para a pessoa para comer? Ele vai te dar o dinheiro para você poder compartilhar isso com os outros? Não é esse o fato que eu quero entrar com vocês. Mas a questão é, sim, Deus tem uma vida financeira. Deus tem essa prosperidade financeira para nós também. Sim, Ele tem. Só que a prosperidade que Deus tem para nós, a visão de prosperidade de Deus é muito maior. Não é limitada somente ao dinheiro. E aí, eu fui pesquisar no grego o que significa o significado da palavra prosperidade. Eu acho que eu vou falar certo, tá, gente? Eu não sei. Porque, né? É um outro idioma, eu não sei nem falar, às vezes, o português direito. Mas, a palavra prosperidade no grego é eudo. Eu acho que é assim. Tá? Deixa bem claro. Que significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Essa palavra eudo, é a que é mais usada no Novo Testamento. E aí, se a gente for parar para analisar o significado dela, ela fala ter uma vida bem-sucedida. Ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Isso é o que a gente já tem de ideia de uma pessoa próspera. É uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa
né? Que tem ali, tem uma vida bem-sucedida. Só que eu achei interessante quando ele fala ir por um caminho fácil e direto. A gente, na nossa concepção humana, ser uma pessoa próspera não é fácil, não. Não é nada fácil, porque tu tem que rala trabalhando para você ter um pouquinho, sobrar assim, R$100 por mês. Se sobrar. Só que, pensa comigo. Hoje a gente não vive mais pelos nossos esforços, certo? A gente não vive por aquilo que a gente faz, mas pela nossa fé, pelo direcionamento do Espírito. Se o Espírito, ele nos direcionar a tomar as decisões certas e ir pelo caminho certo, que claro que o Espírito vai nos direcionar no caminho certo, se nós seguirmos o direcionamento do Espírito, não vai ser certo que a gente tenha uma vida bem-sucedida? Se você sabe que o Espírito ele vai te levar para você viver uma vida sucedida, uma vida boa, perfeita e agradável, aquilo que Deus tem para nós. Uma vida cheia de alegria, cheia de paz, amor, saúde. Se você sabe que o Espírito vai te direcionar para esse caminho, quando nós seguirmos a voz e o direcionamento do Espírito, não é certo que a gente vá chegar nesse lugar? A gente vai chegar ali. Não tem outro caminho. Se você segue a direção do Espírito, você vai chegar em uma vida bem-sucedida. Se a gente segue as nossas opiniões, a gente vai chegar naquilo que a gente... Na decisão que a gente tomou. Agora, se a gente vive pelo Espírito e segue Ele, o rumo vai ser diferente. O resultado vai ser diferente. Por isso que aí se torna mais fácil e se torna direto. É direto. Vou dar um exemplo. Se eu sair daqui e eu colocar o GPS na minha casa, entrar dentro do carro, colocar o GPS, minha casa, e o endereço está bem certinho, eu vou chegar, eu vou andar e pum, parei na frente da minha casa. Por quê? Porque o GPS está certinho, certo? Vai ser direto. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando a gente ouve o direcionamento e toma as nossas decisões baseadas naquilo que o Espírito está nos guiando, vai direto. É uma flecha. Tum. É direto. Por isso dá a importância de nós seguirmos o direcionamento do Espírito. Por isso dá a importância de nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Deus tem uma vida bem-sucedida para nós. Deus tem uma vida de crescimento. E por que eu coloquei o título, esse mini título, que nós precisamos decidir viver em crescimento? Por que eu ainda tenho que decidir? Se não é Deus que faz todas as coisas, por que eu tenho que decidir ainda? Porque nós temos o poder de decisão sobre a nossa vida. Deus, ele nos dá a escolha. Agora, a escolha que você vai tomar é você. Se você decidir crescer na sua vida, você fala assim, não, a partir de hoje eu quero crescer. Chega de ficar estagnado, chega de ficar nessa vida chata que eu tenho por enquanto. Não. Eu quero crescer na minha vida. Eu quero crescer nos meus negócios, eu quero crescer com a minha família, eu quero crescer nos meus relacionamentos, eu quero amadurecer, eu quero crescer. Eu quero crescer como igreja. É uma decisão nossa. O Espírito, ele vai nos direcionar para o crescimento. Ele vai falar assim, ó, queira crescer, cresce, vamos lá. Eu tenho mais ainda para você. A vida que eu tenho para você é muito além daquilo que você imagina. Só que tome essa posição, tome essa decisão de falar assim, não, eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Eu vou seguir o direcionamento dele e eu quero crescer. Nós temos que querer crescer. A pessoa pode querer crescer, mas se tu não quer crescer,
O outro cresce e tu não. Deus, Ele quer que nós venhamos crescer. Ele quer que eu e você venha crescer. Ele tem planos de crescimento para a nossa vida. Só que como eu falei antes ali sobre sucesso, que Deus tem uma vida de sucesso, e eu falei na questão do dinheiro, as pessoas acham que ter uma vida de sucesso é só ter muita grana. A pessoa crescer na vida é só ela crescer com grana. Eu cresço na vida quando eu cresço no meu emprego, quando a minha empresa cresce, aí eu estou crescendo na minha vida. Só que Deus, Ele tem várias áreas da nossa vida que Ele quer que nós venhamos crescer. Não apenas financeiramente. Ele quer que nós venhamos crescer em maturidade, em relacionamentos. Ele quer que nós venhamos crescer na fé. Porque se nós crescermos na fé, nós crescemos nos nossos negócios, nós crescemos na nossa área financeira. Porque nós cremos que é Ele que faz todas as coisas. Não é o meu trabalho que vai fazer, é Ele. Em todos os aspectos, Deus tem o crescimento para nós. Até mesmo como igreja. Deus, Ele quer que eu e você venhamos crescer como igreja. Como igreja. O que é crescer como igreja? É você tomar uma posição como igreja. Não, eu sou a igreja. Eu vou fazer algo para a igreja expandir. E eu não estou falando do espaço, gente. Eu estou falando espaço, eu estou falando de expandir em pessoas. O reino não é um espaço, o reino são pessoas. É uma decisão nossa. Quer crescer como igreja? Tome uma posição de você ser a igreja de fato, para a igreja se expandir. Para onde você está, a igreja está. E a igreja se expanda ali mesmo. Em tudo que você vai fazer, a igreja vai se expandir. Porque a tua vida, a tua fala está relacionada à palavra de Cristo. E isso é vida para as pessoas. Deus também tem esse crescimento para nós. Olha o que fala em Efésios capítulo 4 e o versículo 15. Vai falar assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em quem que a gente cresce? Na nossa ideia? No muito estudar. No muito trabalhar. Não. A gente cresce em Cristo. Quando a gente deposita a nossa confiança em Cristo, quando a gente deposita a nossa fé em Cristo, e a gente passa a viver seguindo o direcionamento do Espírito, a gente cresce. Não pela nossa ideia. Porque a nossa ideia é muito limitada. A gente tem que olhar para nós mesmos e falar, a gente tem uma mente limitada. A mente de Deus não é a nossa mente. Ele é sobrenatural. Nós somos naturais. Nós temos uma... Não dá. Pensa, você da sua cabeça iria conseguir criar todo um universo? Eu não. Nem a pau mesmo. Não ia nem saber criar cor. Meu, é um bichinho ali. Aí, ó, ele criou gatinho, cachorrinho tão fofinhos. Entende? A nossa mente é limitada, mas a dele não é. Por isso que hoje a gente não vive por nós, mas por ele. Por isso que quando a gente vive por ele, a nossa vida vai para frente. Nós crescemos. Nós crescemos. Nós crescemos. Aí, ó, falei? Nem o português direito. Quando nós seguimos a palavra de Cristo, a nossa vida cresce. Em todas as perspectivas, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E aí, eu quero mostrar para vocês um conselho que Deus deu para um cara. E esse conselho é para mim e para você. Está lá em Josué, capítulo 1 e o versículo 8.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o conselho que Deus deu para Josué. Eu quero que você olhe esse versículo não com base na lei, tá, gente? Quando você lê, volta aí, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, vamos colocar assim, não deixe de falar as palavras da... Não deixe de falar as palavras da palavra de Cristo. Hoje a gente vive a graça, a gente não vive mais a lei, certo? Josué vivia no tempo da lei, ele seguia a lei, ele seguia lá os mandamentos lá. A gente não vive mais. O que a gente vive hoje? A graça, a palavra de Cristo. Essa é a palavra que nós seguimos hoje. Só que olha o conselho que Deus deu para Josué, muito antes de Jesus vir, muito antes de tudo acontecer. Ele fala assim, não deixe de meditar, medite de dia e de noite nessa palavra. Medite, medite, medite. Tenha ela na tua cabeça toda hora. Por quê? O que isso vai fazer na sua vida? Através do nosso meditar, a gente vai ter uma vida de sucesso. A gente vai ser bem-sucedido. É o meditar na palavra. Deus não disse para Josué, trabalhe um monte que você vai ter uma vida bem-sucedida. Ele também não disse, se mate estudando para ter uma vida bem-sucedida. Treine muito para ter sucesso. Não. Ele falou, medite na palavra. Medite de dia e de noite. Trabalhar é bom? É. Estudar é bom? É. Treinar é bom? É. Isso nos aperfeiçoa. Mas não é isso que nos traz sucesso. Isso só traz aperfeiçoamento. O sucesso está na palavra. O sucesso da nossa vida está na palavra. Para eu e você crescermos, nós temos que todos os dias, de dia e de noite, meditar na palavra. Meditar na palavra. Meditar na palavra. O que a palavra diz para mim? O que Deus diz para mim? O que Cristo Deus diz para mim? Isso vai me fazer crescer. Isso vai me dar um direcionamento diferente do que eu devo tomar na minha vida. Porque a palavra, ela nos revela. A palavra, ela abre o nosso entendimento. Ela abre os nossos olhos. Às vezes a gente está com os olhos fechados, vê a situação só de um jeito, e aí a gente lê a palavra, medita naquilo, e aquilo abre os nossos olhos e a gente fica, poxa, eu não tinha pensado nisso não, Jesus. Valeu aí pela ideia. Nós precisamos meditar na palavra. E eu vou falar para vocês como é triste quando a gente vê pessoas na igreja que passam 20, 10, 15, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e estão igual. Igual. A pessoa está igual. Conhece alguém assim? Que a pessoa está, tempo, e a pessoa está igual. Não mudou nada. A sua vida não foi para frente. A sua vida não cresceu em nada. Em nada. A pessoa está ali. Desde o primeiro dia que ela entrou, sentou no mesmo banquinho, na mesma cadeirinha. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Porque, vamos dizer assim, outrora a gente tinha essa questão de a pessoa sentava num lugar, não sei se vocês tinham isso, mas tu sentava num lugar, aquela pessoa sempre estava no mesmo lugar. Sempre tinha aquele irmãozinho que sentava naquela mesma cadeira. Passava 1, 2, 3, 4, 5 anos, aquele irmãozinho estava naquela mesma cadeira. Ele só saía dali se tirasse aquela cadeira. Se tirassem, ele ia para do lado, que é mais perto do lugar que ele estava. Só que a pessoa está do mesmo jeito. Os relacionamentos estão do mesmo jeito. Dentro de casa é uma guerra ainda.
Os negócios da pessoa não vai para frente. A pessoa não cresce. Essa é a vida que Deus tem para nós? Responde para você mesmo. Deus tem para nós uma vida de crescimento ou Deus tem para nós uma vida onde a gente passa 30, 40 anos dentro da igreja igual? Igual. Só aprendeu a cantar os hinos e abrir a Bíblia. Mas é igual. A pessoa está igual. Cara, não é essa vida que Deus tem para nós. Não é essa vida. Deus tem uma vida de crescimento. Deus tem uma vida de avanço. Ele quer que eu e você avance. Nem retroceda e nem pare. Avance. Essa é a vida que Ele tem para nós. Só que muitas das vezes, as pessoas não crescem, e às vezes até a gente não cresce na nossa vida, porque a gente não crê. A gente não crê que Ele pode fazer as coisas. A gente fica, será mesmo que Deus pode fazer isso? Será mesmo que Deus faz isso? Será mesmo? E aí a gente fica, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós conhecemos a palavra dEle, quando nós seguimos o conselho que Ele deu para Josué, medite dia e noite nesse livro, medite, Josué. Assim você vai ter sucesso na sua vida, assim você vai ter crescimento, assim você vai alcançar os seus objetivos. Quando nós fazemos isso, nós passamos a conhecer quem Deus é e nós passamos a saber o que nós temos, qual é a nossa condição hoje, o que Ele já nos garantiu, o que Ele nos deu. Imagina vocês, imagina a questão onde Josué estava passando. Cara, morre Moisés, o cara que tirou todo mundo lá do Egito. Aí, não vai ser tu, Josué. Mas pensa só. Josué conhecia as pessoas que eram aquele povo. Josué conhecia aquele povo. Era amigo deles, eram vizinhos, eram colegas. Estavam todos juntos. Sabia quem eram aquelas pessoas. Que eram pessoas complicadas. Que ou gente complicada era aquele pessoal lá que saiu do Egito. Pelo amor. Gente complicada. Se falasse assim, vamos fazer isso aqui, complicavam tudo. A coisa mais simples, eles complicavam. E tem gente até hoje que é assim também. Meu Deus. Aqui ninguém é complicado, todo mundo é descomplicado. Amém. Nós somos descomplicados, porque a graça nos descomplicou, nos simplificou. Só que imagina Josué naquela questão. Ele ia ser a pessoa que agora ia continuar conduzindo aquele povo para chegar na terra. Cara, não deve ter sido nada fácil para ele. E quantas vezes Deus tem que falar, Josué, ser valente, coragem aí, Josué. Eu estou contigo, Josué. Eu estou contigo, Josué. E aí, por que Deus falou para Josué meditar? Porque quando Josué começasse a meditar, ele ia ter certeza que Deus era com ele. É a mesma coisa comigo e com você. Quando nós meditamos, nós temos a certeza. Não, Deus é comigo. Não, Deus tem para mim essa vida. Deus tem para mim uma vida de sucesso. Deus tem para mim relacionamentos de sucesso. Deus tem para mim um casamento abençoado. Deus tem para mim filhos abençoados. Deus tem para mim um trabalho abençoado. É isso que Deus tem para mim. Quando nós meditamos, é isso que dentro de nós acontece. Meditar na palavra é bom para nós. É bom para nós mesmo. É a mesma coisa você começar a comer saudável. Você come saudável, é bom para você. É bom só para você. É a mesma coisa, gente. Tem gente que se mata para comer saudável. Porque, olha, vamos falar, a comida é saudável, não é barata não, é cara. Por isso que eu prefiro não ser.
Não, eu sou saudável. Eu prefiro não só comer comida saudável. De vez em quando um lanchinho, né? Coisa boa. Uma pizza. Ai, eu tô com fome. A questão é, se a gente sabe que aquilo é bom para nós mesmos, nós temos que fazer. Nós temos que, não, eu vou meditar nisso aqui porque é bom para mim. Isso é para mim, acrescenta na minha vida. Nós precisamos meditar porque assim nós vamos conhecer quem Deus é e conhecer aquilo que Ele já nos deu. E através do meditar na palavra nós vamos ter confiança. Nós vamos ter confiança naquilo que Ele nos diz. E quando o Espírito vier nos dizer o que nós devemos fazer, nós vamos ter certeza que é o Espírito. Nós vamos ter certeza. Porque imagina você medita, dia e noite, todos os dias você medita na palavra. Você conhece quem Deus é, certo? Quando o Espírito vier te dar uma direção, você vai saber que é o Espírito, porque você conhece quem Deus é. O Espírito e Deus, eles são um. O Espírito vai te direcionar referente à palavra. Você leu a palavra, você meditou, aquilo ficou no teu coração. Vem o Espírito. Você não vai ficar, será que é o Espírito? Não sei. Fala mais uma vez. Confirma. Aí o Espírito fala de novo. Ele tem paciência. Será? Confirma de novo. Meu Deus. Eu não dava para ser Espírito. Então também não vai mais ter. Quando nós meditamos, nós conhecemos quem Ele é. Nós conhecemos a voz dEle. Por isso, gente, nós temos que decidir crescer na nossa vida. Não se acomode. Porque eu moro numa cidade pequena mesmo. O que eu tenho para mim? Quais são as minhas opções? Trabalhar, ficar velho. Isso. Pelo amor de Deus. Não é isso que Deus... Você acha que Deus só tem para ti uma vida? Trabalhar, ir para casa, dormir. Acordar, trabalhar, ir para casa, dormir. Meu Deus. Não, Deus tem muito mais para nós. Não é um lugar, não é um espaço que vai nos limitar. É a nossa fé que limita. Se a gente não crê, não tem o que fazer. Por que as pessoas... deixa eu lembrar. Bem... Às vezes dá um branco na cabeça da gente também, tá? Deixa eu lembrar. Reformular a frase na minha cabeça. Eu acho que melhor eu nem falar, porque senão eu vou falar errado. A questão é... O que limita Deus é a nossa incredulidade. É isso que limita Ele. É isso que limita. Não é a tua pequena fé. Tem gente que acha, é porque eu tenho uma pequena fé, Deus não pode fazer. Que nada. Se você não crê, Ele não pode fazer. Ele não pode fazer nada. O que Ele vai fazer? Tu não acredita? Isso é o que limita Deus. E é isso que muitas vezes nós deixamos Deus limitado a fazer na nossa vida. Deus quer fazer muito mais. Só que a gente, será? Duvido. A gente por fora tá, não, eu creio. Mas lá no fundo você tá, não sei. Tenho minhas dúvidas. Tá com dúvida? Medite na palavra. Aí você não vai mais ter dúvida. Pronto. Resolvido o problema. Mas medite de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Acorda de manhã, meditou. Medita um pouco. Chegou do meio-dia, vai almoçar, medita mais um pouco. Faz assim então. Até você olhar para aquilo ali e você falar, não, eu sei que Ele pode. De fato, você pode tudo mesmo. Nós precisamos crer que Deus tem muito mais para nós.
Nós precisamos crer. E nós precisamos permitir que o Espírito venha nos direcionar para que nós venhamos dar os passos certos para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Espírito Santo, me direciona. O que eu faço nisso aqui? Que decisão eu tomo agora? O que eu falo nesse momento? O que eu vou falar agora? É assim? Tá brigando dentro de casa com o marido e a mulher. E em vez de... Não. Calma aí, eu vou no banheiro. Chega lá no banheiro, Espírito Santo, o que eu faço agora? Me coloca a palavra certa na minha boca. Não é para falar nada? Então tá bom. Sabe? A gente tem que pedir que o Espírito Santo venha nos direcionar. A gente acha que é só para coisa grande. Nossa. Eu já falei quantas vezes isso aqui. A mesma frase ainda. Só que não é. É para todas as coisas da nossa vida. O direcionamento do Espírito vai nos direcionar. Ele vai nos direcionar. Ele vai te direcionar como tratar os seus filhos, como tratar o seu marido e sua esposa, como ser com os seus colegas de trabalho. Ele vai te direcionar como fazer as coisas, o que fazer. Tem gente que, eu não sei o que fazer da minha vida. Piazada aí que daqui a pouco tem que decidir o que vai ser no futuro. Que? Pelo amor. Uma pessoa de 17 anos tem que decidir o que vai ser no futuro. Pelo amor, tem gente que nem com 40 não sabe o que vai ser. Peça o direcionamento do Espírito. Olha, eu vou terminar o ensino médio. Espírito, me direciona, o que eu faço? Que curso eu faço? Que profissão eu sigo? Que trabalho eu vou atrás? Cara, se desde o começo a gente já começar seguindo o direcionamento, desde a nossa adolescência, a gente começar a seguir o direcionamento do Espírito, como é que vai ser quando a gente for mais velho? Tu não vai quebrar a cara porque tu está seguindo as tuas opiniões. Tu está seguindo o direcionamento do Espírito. O Espírito ele vai te direcionar para coisas boas. O segundo ponto é: decida deixar o medo, os traumas e a comparação para trás. A gente acabou de falar que Deus tem uma vida abundante para nós. Que Deus tem uma vida próspera. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus tem uma vida próspera. Só que a prosperidade de Deus não é só dinheiro. A prosperidade de Deus é sim financeira, mas é uma boa saúde, são bons relacionamentos, é uma mente saudável. Ele tem essa prosperidade também para nós. Imagina que é um pacote, está tudo junto. Saúde, paz, alegria, dinheiro. É um pacotão, imagina aí. Nós precisamos deixar muita coisa para trás. Porque, gente, a gente vive uma vida carregando mágoa, trauma, medo, comparação. A tua vida vai ser pesada. Os teus dias vão ser pesados. Porque a pessoa fez para mim uma coisa há 10 anos atrás. A pessoa falou que eu sou feia. Meu Deus. Olha no espelho para si mesmo e fala: você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Pronto. Sabe? Eu me incluo também. A gente fica: porque aquela pessoa fez aquilo? Porque isso? Porque aquilo? Gente, sim, vamos falar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que marca mesmo a gente. Tem coisas que marca. Que marca mesmo. Porque você fica assim: meu Deus, o que essa pessoa fez? Só que, gente, se a gente ficar carregando isso, você vai estar carregando um peso desnecessário. Desnecessário. Vai ficar carregando um medo. Um medo que, cara,
Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de começar uma coisa, tem gente que tem medo de... sei lá. A gente viver uma vida com medo vai nos levar para onde? Nada. A gente vai estar no mesmo lugar daqui a 10 anos. No mesmo lugar, porque a gente viveu uma vida com medo, deixando o medo dominar. Deixando o medo dominar. Eu não. Tenho medo de fazer isso. Um exemplo. Eu tenho medo de começar um novo emprego. E vai que eu não dou conta das minhas contas. Às vezes aquele novo emprego ali seria uma oportunidade na sua vida única. Cara, tu ia crescer muito ali, tu ia aprender muita coisa ali. A gente não tem noção, a gente não tem noção. Só que por conta do medo de não dar conta, medo de que, vai que falte dinheiro, a gente não faz. A gente está se tornando refém do dinheiro. Ele é o nosso Deus. Infelizmente. Infelizmente. Nós precisamos deixar o medo para trás. O medo para trás. A gente precisa deixar a comparação para trás. E é o máximo, é o que eu coloco no topo 1, que é a comparação, essa bendita dessa comparação. Isso daí, olha, é uma praga. Porque a pessoa olha para o outro e fala, o outro faz assim, o outro é assim. Como eu queria. Cara, a pessoa não olha para a vida dela e fala assim, como eu sou abençoado na minha vida. Não, só vê o outro. O outro. O outro comprou um carro. Eu também queria um carro. A minha vida é triste, porque nenhum carro eu consigo comprar. Com essa mentalidade não vai comprar mesmo. Não, gente, a comparação não vai nos fazer crescer. Não vai nos fazer crescer. Porque aquele ali faz tão bem aquilo ali. Eu nunca vou fazer daquele jeito. Não vai mesmo. Você é você. Você é você, o outro é o outro. Entenda isso. Faça do seu jeito. Deixe o Espírito te capacitar. Deixe o Espírito te guiar. Para você fazer da sua maneira. Agora ficar, eu não vou fazer porque eu não faço que nem o outro. O outro é melhor, ele tem uma vida boa aqui. Eu não tenho nada disso. Isso não vai nos levar para frente. E não é isso que Deus quer. Deus não tem para nós uma vida de comparação. E não só lá fora, mas dentro da igreja também. Existe muito ainda dentro da igreja, comunidade, essa comparação. Porque eu não canto igual aquele. Claro, você é você. Porque eu não toco igual aquele. Não mesmo. Entenda, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua identidade. Assuma a sua identidade. E faça conforme a sua identidade. Não copie os outros também. Seja autêntico. Não conhece a sua identidade? Medite na palavra. Medite que você vai conhecer a sua identidade. Você vai, eu sou assim, Deus me criou assim. Assim, assim, assim. Chega, a gente tem que parar de se comparar, a gente tem que parar de comparar os outros, a gente tem que parar de ficar carregando medo e trauma. Isso não vai nos levar para frente, isso vai nos fazer retroceder. Ou nos paralisar. Sabe? Não é bom para nós. Eu vou contar um exemplo meu. Lá vem. Eu não tenho medo, eu tenho já fobia de cobra, tá? Eu tenho fobia. O meu marido está tentando me ajudar a vencer a minha fobia. Mas é fobia, não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Eu não consigo ver uma foto, ver um vídeo, nada. Eu nem
pensar em cobra, que eu penso, eu já acho que ela está nas minhas pernas. Então, 2 ali, ó. Vamos nós 2 se consertar aí. Como tem gente que tem pavor, tem fobia de aranha e tantas outras coisas. Só que existe uma diferença entre o medo e a fobia. O medo ainda você consegue lidar. Você tem um medo de uma aranha. Mas você é só um medinho. A aranha está ali, deixa eu passar aqui. Deixa ela viver, né, Guilherme? Deixa ela viver. Só que, quando entra numa questão fobia, aquilo faz a sua vida paralisar. Aquilo te paralisa. Eu vou dar um exemplo. Cara, se entrasse uma agora aqui, eu não sei a minha reação. Ou eu ia parar, ou eu ia sair correndo, ou eu ia desmaiar. Um dos 3. Eu vou gritar desesperadamente. Só que é uma coisa, eu tenho essa fobia. Eu vou ter que encarar uma hora. Eu vou ter que encarar ela. Agora, imagina você, quem sabe você tem o seu medo. Você tem o seu medo. Você tem o medo de falar com as pessoas. Você tem o medo de, sei lá. Eu não consegui nem pensar em medo agora, estou pensando na cobra. Medo de dirigir. Eu também tenho esse medo. Mais um para a minha lista. Eita, eu acho que eu só vou contar os meus medos aqui. Só que é uma coisa que a gente tem que encarar. E encarar de frente. Sabe? Encarar, olhar no... Não olhar no olho da cobra. Que misericórdia. Mas, hipoteticamente, olhar no olho da cobra. E falar assim, não, eu não tenho mais medo disso aqui. Não, eu estou livre desse medo. Cristo me libertou desse medo. Chega de viver paralisado por causa disso aqui. Sabe, olhar para a comparação, e hoje em dia é muito complicado essa questão de comparação por causa da internet. Não, a culpada é a internet. Não. A internet é bom. Só que, às vezes a gente fica no Instagram ou no Facebook olhando aquela pessoa lá que tem tudo. Entre aspas. A pessoa não tem tudo. A pessoa também está correndo atrás da sua vida. E a gente fica, aquela pessoa tem um casamento perfeito. Que nada. É porque a pessoa não mostra ela e o marido lá, erro. Nossa, aquela pessoa come todo dia churrasco. Mas todo dia churrasco também não é muito bom. Sabe? Porque a pessoa tem o carro do ano. Mas você não sabe quanto que a pessoa tem que pagar de IPTU e essas coisas. É muito fácil a gente comparar, fazer essa comparação hoje em dia. Só que a gente precisa se libertar disso também. Fala, Deus, Cristo me libertou de todas as coisas. Ele me libertou dos meus medos, Ele me libertou do pecado, Ele me libertou da escravidão, lá do legalismo, da lei, Ele me libertou dos meus esforços, de tudo isso. Eu sou livre hoje. Eu não vou mais viver minha vida me comparando com os outros. A pessoa tem a vida dela, tem o propósito da vida dela. Eu tenho o meu propósito de vida. Cada um de nós tem um propósito de vida. E isso é fantástico. Por isso que eu acho incrível como a Bíblia coloca essa questão de que nós somos um corpo. Nós somos um corpo que se une para um propósito só. Cada um tem o seu propósito, mas todos juntos temos um propósito só. Isso é fantástico. Isso é mais que fantástico. Sabe, por isso nós precisamos, se você hoje vive uma vida com traumas, carregando traumas, mágoas, medos, vive carregando essa comparação, deixa eu te dizer o que está em Mateus 11, 28 ao 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo,
Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Quando ele fala encontrarão descanso para a alma, está falando da nossa mente mesmo. Vocês vão encontrar descanso para a sua mente. A sua mente vai estar em paz. Você não vai ficar cheio de preocupação, sem ficar sem dormir, porque, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. Eita. Quando vê, nem dormiu. Não, você vai dormir, você vai descansar. A sua mente vai estar tranquila. Nós em Cristo, nós encontramos descanso para a nossa mente, nós encontramos alívio para as nossas preocupações, e Ele revela em nós a identidade que temos. Ele vai revelar para você a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é assim, Deus te criou assim, o seu propósito é esse. Ele colocou esse talento, esse dom dentro de você. Aperfeiçoa esse talento, esse dom dentro de você. E você vai ver aquilo que Ele vai fazer através de você. Sabe? Enquanto a gente ficar carregando essas coisas que eu falei, traumas, medos, mágoas, a gente vai viver uma vida pesada. Mas a vida que Deus tem para nós é uma vida leve, é um jugo leve. É um jugo leve, onde Cristo nos dá todas as coisas. Ele nos dá todas as coisas. Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá essa mansidão. Ele que nos dá isso. Ele tira o medo de nós. Aquele medo da condenação, aquele medo do abandono, aquele medo de ser rejeitado, Ele tira. E Ele supre com o amor dEle. Ele coloca, não, eu não vou abandonar você. Eu estou aqui por você. Você não vai ser abandonado. Se você já foi, eu não te abandono. E eu nunca te abandonei. Ele supre isso dentro de nós. Deus não tem uma vida de fracasso para mim e para você. Mas Ele tem uma vida de sucesso em todas as áreas da nossa vida. Desde o início, o desejo dEle para nós é que vivêssemos no descanso. Hoje, esse descanso está disponível para nós. Creia nisso, declare sobre a sua vida esse descanso. Deixe que o Espírito que habita em você torne a sua vida leve. Não continue sendo refém do medo, de trauma, mágoa ou da comparação. Tome esse posicionamento hoje, tome essa decisão. Diga para você mesmo, eu vou crescer pela minha fé. Eu vou viver os planos de Deus na minha vida. Eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Eu vou viver. Não é uma teoria, é prática. Deus tem uma vida prática. Deus tem coisas para nós. Na nossa vida, na nossa realidade. Aquilo que ainda não está na nossa realidade, aquilo que ainda a gente não consegue ver, Ele traz à existência e faz com que nós venhamos ver ainda aquilo. Porque esse é Deus, Ele tem essa vida para nós. Uma vida de descanso. Por isso, de verdade, que nós vamos tomar essa posição. Ter essa decisão, não, eu vou crescer na minha vida, porque o Espírito está em mim e eu vou seguir o direcionamento dEle e eu vou crescer. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Sabe, vamos falar bem rapidão. Uma igreja legalista, ela não ensina ninguém a crescer. Você sempre tem que ficar na pior. Você não pode crescer, porque se você crescer, você vai virar soberbo. Você vai ficar metido. Isso está errado. A Bíblia, ela nos ensina a crescer, a crescer. Ela nos estimula, ela nos encoraja a crescer. Cara, quem está na Bíblia, vai lá. Todas as pessoas que a Bíblia relata eram pessoas que cresciam na sua vida. Cresciam. E eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando que cresciam em todos os aspectos. Cresciam em seus relacionamentos com as pessoas, no Evangelho, cresciam em ensinar, cresciam em tudo, na sua fé.
essa é a vida que Deus tem para nós. Não uma vida de ficar 10 anos do mesmo jeito, mas de crescimento. Que nós venhamos falar, não, eu confio, eu decido confiar, que é essa vida que você tem para mim. E eu vou viver isso aí. Não pela minha força, não pelo meu trabalho, não pelo meu muito fazer, mas pela minha fé. Porque é você que faz todas as coisas. Amém? Não deixe de seguir o conselho de Deus, que Deus deu para Josué, é o conselho para você. Medite na palavra de dia e de noite. Ah, mas eu não sei meditar. É fácil. Lê, comenta, faz um debate entre você e você. E isso é meditar. Faz lá um debate. E aí, o que tu acha? Eu estou achando isso. Quando você vê, você vai estar craque em meditar na palavra. Certo? Isso é algo bom para você mesmo. Isso é vida para você. Através do meditar na palavra, você vai alcançar coisas que você não imagina. Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que você tem nos ensinado. Nós somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Pai, que dentro de nós, dentro do nosso coração, nós venhamos ter um anseio. O Espírito comece a colocar dentro de nós um anseio por crescimento. Crescermos nas nossas vidas. Crescermos em tudo que nós vamos fazer, Pai. Que nós não venhamos mais nos acomodar e deixar que o comodismo venha tomar conta da nossa vida, dizendo, assim tá bom. Não. Que nós venhamos olhar para a situação, crendo que o Senhor já fez todas as coisas. Que o Senhor já mudou aquela situação. E que o nosso futuro, o nosso amanhã será um futuro de sucesso, será um futuro abençoado, não por causa dos nossos esforços, não porque nós trabalhamos muito, mas porque nós meditamos na sua palavra, porque nós cremos que é tudo por causa de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu uma vida leve, uma vida leve. Hoje nós temos descanso para a nossa alma, para a nossa mente. Obrigado. Obrigado pela saúde que você nos deu. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado que está sobre as nossas vidas, Pai. Se algum de nós não crê de fato nisso ainda, Pai, que o Senhor venha revelar isso na vida dessas pessoas. Que essas pessoas venham receber essa revelação do teu amor, do teu cuidado, sobre a vida delas, Pai. Obrigado. Nós somos gratos. Obrigado. Muito obrigado. Porque tudo que nós temos hoje é por causa de você. Nos ensina, nos instrui, que o teu Espírito venha nos dar a direção e que nós venhamos seguir o direcionamento do Espírito Santo em todas as coisas da nossa vida. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida.